Vamos então aos modais. Esses aqui são os modais então que a gente vai trabalhar agora e eu vou mostrar exemplos de cada um deles. Nós vamos começar então os modais pelo mais comum, que é o can e a sua variação de passado could. Ambos expressam habilidades, algo que eu consigo fazer, que eu tenho a habilidade para fazer. Pode ser também possibilidade, né? Mas é mais comum, ele é o único para falar de habilidades. Então, quando eu digo assim, posso, poder, conseguir, né? Ou até mesmo saber, no sentido de assim, eu sei nadar, eu sei falar inglês, eu sei me comunicar, eu sei andar de bicicleta, né? Às vezes a gente diz o saber, mas é o saber no sentido de ter a habilidade, tá? Então, é preciso, eu botei ele entre aspas aqui, porque é como a gente fala em português, por mais que não seja o significado dele. E os equivalentes no passado, você vai ver o podia, pude, poderia, né? Conseguia, conseguir, conseguiria, essas versões do passado ou de hipótese, né? O could, especificamente, também pode ser o caso de manifestar um pedido. E a gente já vai ver ele daqui a pouquinho. Vamos ver, então, os exemplos. Então, vamos lá. Se eu digo assim, eu sei nadar, I can swim, né? Se nadar é swim, então eu vou usar o can para modificar o nadar. Então, o swim sozinho seria eu nado. Por exemplo, I swim, eu nado, né? Agora, se eu digo assim, eu sei nadar, eu posso nadar, eu consigo nadar porque eu tenho a habilidade, I can swim, tá? Aí as variações, né? Eu sei, eu posso, eu consigo nadar. Todas as três coisas que eu queira dizer, eu vou dizer da mesma forma em inglês, I can swim. Então, às vezes, fica complicado se eu vejo só em inglês de saber, tá? Eu tô falando do eu sei, eu posso, eu consigo. Mas não faz muita diferença no inglês. Vamos para um outro exemplo aqui. Quando eu tinha 5 anos, eu não sabia falar inglês, tá? Quando eu tinha 5 anos, eu não sabia falar inglês. Então, aqui, esse sabia, podia, conseguia, ele tá lá para o passado. Então, eu já vou usar o could, né? E aí, ele vai ganhar o not junto deles. Então, já fica aí com a dica que o modal é quem vai receber o not, beleza? Então, vamos lá. When I was 5, I couldn't speak English. When I was 5, I couldn't speak English. Então, até aqui já fica aquela coisa de que, aquela máxima de que para eu aprender inglês eu tinha que ter aprendido quando eu era criança. Não, eu aprendi, eu era adolescente e 5 anos de idade não fazia nem ideia do que era inglês. E ainda assim hoje falo e dou aula e ajudo as pessoas a se desbloquearem com relação ao inglês. Então, esses daqui são exemplos, tá, de como a gente usa o can e o could. E ainda, para pedidos, o could. Porque se eu pergunto assim, você poderia me trazer um copo d'água? Você poderia me trazer um copo d'água? Aí é como se fosse o poderia, né? Eu tô fazendo um pedido para alguma pessoa. Então, could you bring me a glass of water? Could you bring me a glass of water? Então, é o could. E aí, um detalhe de pronúncia, já que a gente está falando deles, por que não falar também da pronúncia? Por mais que no português a gente fosse ler cold, né? Não é cold, né? Não é cold, é could. É quase como se o, né? Quase como se o e o L sumissem. Aí ficaria C-U-D, could you, e aí ainda junto aqui com you, né? Could you bring me a glass of water? Could you bring me a glass of water? Então, já vai acostumando com essa forma de falar que vai juntando uma palavra na outra. Porque aí você vai acostumando o teu ouvido e vai repetindo também assim, emendadinho, também já ajuda. Então, não precisa esperar lá adiante para a gente trabalhar a pronúncia. Bom, o que a gente vai trabalhar agora é o would. Would trabalha com a possibilidade. Sabe os verbos assim, quando a gente acrescentaria no finalzinho iria, falaria, contaria, iria, né? Esses verbos aqui, ao invés de ser iria lá no final, a gente transforma esse iria em would e ele vem lá para frente. Então, é quase como se fosse assim. Então, assim, o que a gente está falando na verdade?
né, é que para formar este iria, da mesma forma como will, né, o futuro, o fará, falará, contará, né, ele, ao invés de botar no final, a gente bota no início, a mesma coisa aqui para o would. Ele vira o would mais o verbo, tá? Então, ele vem aqui para frente, ao invés de ser um sufixo lá no final, ele vem aqui para frente e o verbo fica sempre igual. Então, would, falaria, would speak, would say, would talk, né? Cantaria, would sing. Iria, would go, tá? Então, essa é que é a ideia. Vamos ver aqui alguns exemplos. Se eu pudesse, eu falaria com ele. Se eu pudesse, eu falaria com ele. Isso aqui é muito possibilidade de hipóteses, quando a gente está botando o que a gente chama de conditionals, condicionais. Depois a gente vai ver os condicionais em mais detalhes mais para frente, mas imagina assim, se eu pudesse, né? Aí o pudesse a gente já tinha visto no anterior, lá no could, né? If I could, se eu pudesse, if I could, eu falaria. Então, eu falaria would, aqui no caso talk, né? Eu falaria com ele. O falar com ele seria talk to him. If I could, I would talk to him. If I could, I would talk to him. Então, would, depois vem o talk. Um outro exemplo. Se eu falasse inglês melhor, eu aplicaria para a vaga de gerente. Então, esse é muito comum que eu ouço direto. Então, se eu falasse inglês melhor, eu aplicaria para a vaga de gerente. If I spoke, aí no caso aqui, se eu falasse, né, aí já vai lá pro passado. If I spoke English better, I would apply for the manager position. If I spoke English better, I would apply for the manager position. Tá? Então, aqui, 2 exemplos do would aplicados. Tem uma música que eu lembro, If I could, then I would. Se eu pudesse, I would go wherever you will go. Essa é uma música que tem o If I could, I would. E esse é bacana até no nosso processo de autorreflexão. A gente se pega muito falando, se isso, né? Se aquilo, se eu pudesse, né? Tá imaginando futuro. E existem outros condicionais se a gente estivesse imaginando passado, mas a gente vai ver os condicionais depois. Vamos lá. Uma outra situação onde a gente usa would é para pedidos mais formais. Então, por exemplo, você se importaria de trocar de lugar comigo? Isso é muito comum. Você chega num cinema, né? E aí tem uma vaga só, um assento só, e tá você mais uma pessoa, e você quer sentar junto àquela pessoa num avião, numa viagem, né? Você se importaria de trocar de lugar comigo? Would you mind? Você se importaria? Would you mind? Então, eu tô fazendo um pedido. Eu tô fazendo um pedido de uma forma polida, de uma forma educada. Would you mind changing seats with me? Would you mind changing seats with me? Você se importaria de trocar de lugar comigo? Agora, aqui é até interessante, não estava no escopo aqui, mas já fica aí a dica. Olha aqui que o trocar está no infinitivo, né? E aí, como é que ele fica? Changing. Então, muitas vezes, quando a gente quer usar o verbo assim no infinitivo, a gente usa com ing. Então, ing nem sempre é gerúndio. Depois a gente vai ver isso também em mais detalhes. Would you mind changing seats with me? Beleza? Então, isso é o que eu tinha para trazer do verbo would. Vamos, então, ao should e ao must. Ambos são coisas que você deveria fazer, são conselhos, mas aqui está mais para obrigação. Então, o conselho é aquilo que a pessoa te diz o que ela acha que você deveria fazer, né? Mas ela sabe que, no fundo, é você quem escolhe. Você ainda tem a opção. E o must é usado para coisas que você tem obrigação. Ou, quando a pessoa acha que ela sabe o que você tem que fazer, não tem como fazer diferente, ela acha que aquilo é uma obrigação para você, você deve fazer isso, né? Você tem que fazer isso, né? Então, aí, nesses casos, vai usar o must. Vamos ver um exemplo de cada um para ver como é que é a utilização. Esse aqui eu cheguei a ouvir. Você deveria pintar estes grisalhos. Você deveria pintar estes grisalhos. You should dye this gray hair. You should dye this gray hair. Então, olha aqui, já tem um detalhe aqui, né? Os grisalhos é gray hair
E o pintar, no sentido de pintar o cabelo, né? Dye, mudar a cor. E aí nota que o dye não é o dye de morrer, né? Ele se escreve com Y. Então, quando a gente associa também, é quase como se fosse a cor original morreu. Só que aí, como não é morto definitivo, né? Aí, então ele tá com esse Y aí meio disfarçado. Eu tô fazendo brincadeiras aqui para ajudar a gravar. Então, you should dye this gray hair. Então, como é que a gente usa o should e o verbo na forma normal dele? Um exemplo aqui agora com must. Você tem que pagar o imposto de renda. Você tem que pagar o imposto de renda. Aqui não está nem como um conselho, está como uma obrigação mesmo, né? You must pay your taxes. You must pay your taxes. Então, o imposto de rendas é as taxes, né? Então, you must pay. Da mesma forma que os anteriores, é o modal mais o verbo, né? Tanto num quanto no outro. Must pay your taxes. Vamos para o próximo. Vamos lá então, agora o may e o might. Alguns dizem que o might é como se fosse um passado do may. Não consegui perceber muito ainda dessa forma não, mas é como você vai ver por aí. O may, ele mostra algo como tendo uma grande, alta probabilidade de acontecer. O might já é uma probabilidade um pouquinho menor, tá? O may também é usado para pedido de permissão. Vamos ver exemplo de cada um deles. Então, eu posso dizer assim, hoje eu estou gravando esse vídeo véspera de Dia das Mães, né? Então, quando eu digo assim, pode chover no Dia das Mães, no sentido assim, deve chover, sabe? Deve no sentido de eu acho que vai chover, tem uma probabilidade alta de chover. It may rain on Mother's Day. It may rain on Mother's Day, tá? Então, é algo que é alta probabilidade. No pedido de permissão, sabe quando você bate na porta de alguém, né? Ele diz assim, posso entrar? Né? Na porta do chefe, ou na porta do quarto do filho, ou dos pais, né? Ou de um colega que mora contigo, né? Posso entrar? Né? May I come in? Ó, o entrar é o come in, que é come in, vir para dentro, né? May I come in? Então, como está em forma de pergunta, o modal vai lá para frente. Isso vale para todos os modais, tá? Ele vai lá para frente na hora de fazer a pergunta. O might, tá? Vamos lá, talvez chova. Então, assim, no sentido de talvez, ou seja, é só uma hipótese, a probabilidade é menor. It might rain, it might rain. Um exemplo agora, então, diferente, usando o might. Pode ser que eu continue em apartamento alugado. Pode ser que eu continue em apartamento alugado. I might continue living on rental. I might continue living on rental. Então, nota aqui, olha, apartamento alugado. Existe uma forma mais simples até de dizer isso. On rental. Living on rental. Ó, continue a morar no apartamento alugado, né? Living on rental. Então, nem sempre a forma como a gente vai falar no inglês vai ser exatamente como a gente fala português, é uma tradução literal. Como é que a gente vai pegando isso? Por contexto. Então, aumentando a exposição, tá? Eram esses os modais que eu tinha para trazer. Eu vou só mostrar aqui agora um apanhado geral para recapitular e para a gente poder ir para as práticas.